acidente. A história pode ser outra, a gente confere os detalhes já já. E mais, mulher acusa motorista de aplicativo de usar gás entorpecente para fazê-la perder a consciência. Vitória Mello. O caso teria ocorrido na tarde desta segunda-feira. A vítima saiu do Lago Sul em direção a Águas Claras. E aí, no meio da corrida, ela começou a sentir um forte cheiro de gás e teria, inclusive, perdido os sentidos. Ela ficou em contato por telefone com o namorado ao longo de todo o trajeto. Conseguiu chegar em casa com segurança, mas ficou desesperada. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia lá no Guará. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, porque eu, inclusive, conversei com essa mulher por telefone, Felipe. Meu Deus do céu, que perigo. A gente já tinha noticiado casos parecidos em outras capitais brasileiras. Eu não me lembro de ter visto esse caso no Distrito Federal, mas agora a gente viu e a gente vai entender o que aconteceu já já. Brasileiros começam a vender eletrodomésticos de dentro de casa para pagar dívida. O levantamento feito com 2.000 pessoas em todo o país aponta que no último ano, mais de 15% delas tiveram que se desfazer de algum bem para pagar contas atrasadas. Para 25%, faltou dinheiro para arcar com todos os compromissos. Mais de 40% pagaram os boletos que deviam, mas ficaram sem nenhuma reserva. A pesquisa mostra ainda que 1 em cada 5 pessoas assumiu dívidas ou fez algum tipo de empréstimo no último ano, o que comprova que os gastos não estão cabendo no orçamento de muitas famílias brasileiras. Agora 11 horas e 42 minutos, nós já estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, em Ceilândia, um aluno de apenas 6 anos de idade teve que ser internado, veio aqui para o Agarram, para o Hospital Regional da Asa Norte, com queimaduras nas mãos depois de levar um choque elétrico no pátio da escola classe 35. Esse acidente aconteceu depois que a criança colocou um chaveiro metálico no quadro de energia da escola. A Kátia Gomes apurou esse caso pra gente e tem os detalhes para nós agora. Ô Kátia, boa tarde para você, bem-vinda. Primeiramente, qual que é o estado de saúde do menino? Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. O estado de saúde do menino é bastante delicado. Segundo a mãe da criança, ele teve uma queimadura de 3º grau no rosto e de 2º grau nas mãos. O pescoço dele também foi atingido. A mãe contou que ontem pela manhã deixou o filho na escola, o menino estava normal, estava saudável e por volta ali das 10 horas da manhã, ela recebeu uma ligação da escola dizendo que o menino tinha sofrido um acidente. Por telefone, a escola não deu detalhes do que tinha acontecido. Quando a mãe chegou lá, ela disse que acreditava que ele tinha caído, tinha acontecido algum acidente ali no parquinho da escola, mas quando ela chegou, que ela entrou na sala da direção, ela se deparou com o filho com o rosto completamente queimado. Claro, naquele momento ela entrou em desespero, ela ficou nervosa, agitada. O filho estava nervoso também, pedindo ajuda para a mãe, dizendo que tinha sido queimado. Ela explicou para a nossa equipe que os funcionários falaram que o filho tinha achado um chaveiro ali no pátio da escola e que pegou esse chaveiro e se aproximou do quadro de energia. Quando ele se aproximou, houve uma explosão e o fogo acabou atingindo o rosto dele, as mãos e também o pescoço. A mãe até questionou o filho se ele chegou a encostar esse chaveiro metálico ali no quadro. Ele disse que não encostou, que ele apenas aproximou e houve essa explosão. A gente ainda não sabe, se tem ali alguma corrente elétrica passando ali no quadro, mas o que a gente sabe, segundo a mãe, é que esse quadro ele estava aberto. Logo depois desse acidente, os funcionários colocaram um cadeado ali para que ninguém mais tivesse acesso. A mãe, inclusive, tirou uma foto, encaminhou para a gente desse quadro de energia com o cadeado, mas, segundo ela, no momento do acidente, não tinha nenhum cadeado ali para impedir que as crianças tivessem acesso. A direção da escola, inclusive, encaminhou uma nota para a nossa equipe de reportagem. Disse que a criança estava no momento do intervalo, quando ela pegou esse chaveiro e encostou ali, chegou perto do quadro de energia. E que a escola tomou todas as providências possíveis,
inclusive chamaram o SAMU, chamaram também o Corpo de Bombeiros, que prontamente atenderam essa criança, né? O Lucas Moreira, de 6 anos, ele foi levado primeiro para o Hospital Regional de Ceilândia e depois transferido aqui para o Agarrã, onde recebe todos os cuidados. Ele teve uma queimadura muito grave, muito intensa no rosto, precisou passar por uma raspagem. A mãe disse que ele reclama muito de dor. A gente sabe, né, queimadura é muito dolorosa e o menino segue internado aqui, não existe previsão de alta. Ele deve continuar aqui no hospital por pelo menos 15 dias para tratar, né? A mãe, claro, está muito revoltada, ficou muito nervosa com tudo que aconteceu. O menino não pode ficar sozinho. Inclusive, quando nós chegamos aqui no hospital, tentamos falar com a mãe recebeu a gente. Uma assistente social pediu que ela voltasse para o quarto para ficar acompanhando o Lucas. E quando a avó chegou aqui no hospital, ela veio trazer, né, algumas roupas, algumas coisas para a mãe. A mãe conseguiu descer e gravar com a nossa equipe de reportagem. A mãe segue aqui com o filho, né, como eu disse, sem previsão de alta, né? Um caso muito triste. Infelizmente, um acidente que, para a mãe, né, segundo ela acredita que poderia ter sido evitado. Vamos ouvir então um trecho da entrevista desta mãe? O meu filho só gritava, falava: mamãe, eu tô todo queimado, mamãe me ajuda, tá doendo, as mãos queimadas, o rosto queimado. E começou toda a minha história, que eu tô desde ontem aqui tentando entender. Porque eu entreguei o meu filho para mim, para muitas pessoas que conheceram o Lucas, ele era uma criança espontânea, ele era muito bonito, ele vai continuar, porque nós vamos fazer o possível para deixar tudo como era. Ele chamava a atenção, porque o cabelo dele batia aqui, ó, cabelo cacheado. E assim, hoje eles me entregaram meu filho na situação que ele está, desfigurado. Relataram que o Lucas pegou um chaveirinho e colocou lá no disjuntor. E que houve um choque. A princípio era choque. Não me contaram nada, assim. Se ele só falou que ele não caiu, ele não desmaiou, mas eu só vi aquilo. Que ele estava muito queimado. Ele estava todo preto. Parecia que tinha entrado um carvão nele e explodido algo no rosto dele. Pois aconteceu. Eu dou graças a Deus porque Deus ainda deu o fôlego da vida. Meu filho, ele tá vivo. Então isso que é prioridade. A beleza dele, se for da permissão do Senhor, vai voltar. Mas o Luquinha, ele tá vivo. Ele não morreu. Então se ele tá vivo, eu ainda posso lutar por ele. Mas eu tô indignada, com certeza, como mãe. Vai voltar, mãe, não se preocupe com a questão estética nesse momento, né? Uma criança nessa idade consegue regenerar a pele, consegue recobrar a questão estética com mais facilidade do que se fosse isso com um adulto. Agora a gente fica aqui preocupado porque uma criança de 6 anos não tem muito discernimento sobre onde pode ou não encostar algum objeto. São os adultos que têm que criar um ambiente seguro para uma criança como essa poder ficar. Ô, Kátia, qual que é a resposta da Secretaria de Educação, por gentileza? Malta, a Secretaria de Educação mandou apenas uma nota relatando o que aconteceu e disse que o menino teve queimaduras leves nas mãos e que ele passa bem. Claro, essa não é a realidade. Não foram queimaduras leves, foram queimaduras graves e ele não passa bem, ele segue internado. Mas a produção também entrou em contato com a direção da escola para esclarecer alguns pontos, inclusive sobre esse quadro. A direção disse que o quadro fica, sim, no pátio da escola, como todas as outras escolas. Não deu detalhes em relação, né, à segurança ali do quadro, mas disse que a responsabilidade é sim da escola e que eles estão dando toda a assistência à família, né? Eles falaram que eles assumiram essa responsabilidade, falaram que estão ajudando a família como podem. A mãe disse que vai tomar providências, né? Porque essa escola está sendo reformada há mais de um ano e, segundo ela, essa reforma não acaba e ela acredita que sim, que foi negligência da escola, que se tivessem colocado ali um cadeado, como colocaram agora, isso poderia ter sido evitado, né? E por sorte não aconteceu nada mais grave com o garoto. A mãe disse que, segundo os médicos, o menino não tomou um choque comum. Ele passou por uma bateria de exames, ele não teve nenhum problema cardíaco, não teve nenhuma alteração.
ela explicou que quando o choque entra, ele precisa sair por algum lugar e não existe nenhuma marca no corpo dele que indique esse choque elétrico. O que os médicos acreditam, que também os funcionários explicaram ali, o que teria acontecido é que no momento que ele pegou esse chaveiro metálico, que ele chegou perto ali do quadro elétrico, houve uma explosão e o menino acabou sendo incendiado. Isso até o próprio menino relatou. Ele relatou que viu o fogo, né, chegando próximo ao rosto dele, então houve uma explosão. Agora, o que, segundo a mãe, precisa ser feito, né, é avaliar se esse quadro elétrico ele estava ali com alguma descarga, alguma coisa estava errada ali naquele quadro para ter acontecido essa explosão, já que, segundo a própria criança, ele não chegou a encostar o chaveiro metálico no quadro, ele aproximou. Na hora que ele aproximou, já houve essa grande explosão, né? Tudo ainda precisa ser investigado, Malta, e a gente, claro, segue acompanhando o estado de saúde dessa criança e também uma atualização, né, do que aconteceu, né, o que levou essa explosão dentro de uma escola pública, né, que estava ali no intervalo com várias crianças. Pois é, porque se foi explosão mesmo, é preciso entender o que aconteceu. O caso do Lucas, bom, ele está lá se recuperando no hospital, mas talvez seja necessário fazer uma manutenção preventiva em vários quadros de energia elétrica, em outras escolas também, para isso não se repetir. Então, entender o que aconteceu é importante para justamente evitar que aconteça de novo. Obrigado, tá, Kátia, pelas informações. Ô, pessoal, vocês se lembram com certeza você lembra, porque foi tão triste, um acidente recente aqui na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto que provocou a morte de uma mulher de 54 anos de idade. Foi no mês passado, ela foi lançada lá de cima. Parece que quando caiu já estava até morta, né? Morreu no impacto e o corpo foi lançado lá embaixo. Gisele Boaventura Silva foi atingida por um carro desgovernado e acabou arremessada da parada de ônibus de forma fatal. O motorista, o condutor do veículo que bateu no ponto de ônibus e atropelou também outras 4 pessoas, alegou que passou mal ao volante e que por isso teria perdido o controle do veículo. Tá. Acontece que as investigações da Polícia Civil sobre este acidente agora dizem o contrário. Não confirmam que ele teria passado mal. Agora você está vendo a imagem na tela. Veja que dramático o momento em que esse homem atinge o ponto de ônibus e aquele ponto preto que você viu cair ali é a senhora que morreu. Que, segundo o laudo que foi feito no dia, já teria até caído morta, porque morreu em cima com o impacto. Bom, agora a polícia diz que pode não ter sido essa a versão verdadeira, de que ele passou mal, não. O repórter Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, boa tarde pra você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Esse acidente aconteceu aqui na plataforma superior da rodoviária, no Plano Piloto, no dia 6 de julho. Agora, pouco mais de um mês depois, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o acidente e indiciou o motorista Ronaldo Soares Costa, de 54 anos, Malta, pelo crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Na época, a mulher que estava com ele no carro, logo depois do acidente, já desceu do veículo dizendo para as pessoas que estavam aqui, inclusive revoltadas com a situação, de que ele teria sofrido uma convulsão e por isso perdeu o controle da direção. O próprio motorista reforçou essa tese na delegacia no depoimento, mas durante a investigação, a Polícia Civil não conseguiu comprovar isso. Para as investigações, na verdade, o que provocou o acidente, inclusive, essa manobra que a gente vê nas imagens, foi justamente uma manobra perigosa. Vou pedir para o Magno Serra mostrar para a gente. Ele estava na terceira faixa lá do canto e, de repente, ele passa na frente de todos os outros veículos e só para depois de atingir a parada de ônibus. Como você disse, a parada estava cheia, era por volta de 6h30 da manhã, um pouco antes das 7 horas, muitas pessoas indo para o trabalho, inclusive crianças estavam aqui na plataforma, além da Gisele, essa moça que infelizmente não resistiu, foi arremessada do viaduto lá embaixo, cerca de 10 metros de altura. Outras 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente, inclusive um bebê de colo. E aí o que acontece? Todo mundo naquela época ficou até assim comovido com a situação, porque o motorista não teria culpa, que ele teria passado mal, era algo que não dava para evitar, mas no decorrer das investigações, Malta, a Polícia Civil não conseguiu comprovar essa tese, de que ele realmente teria passado mal.
e por isso ele foi indiciado pelo crime de lesão corporal culposa e homicídio culposo também. Ou seja, aquela tese de que ele teria passado mal e perdido o controle da direção não teve como ser comprovado. A gente, inclusive, conversou recentemente aqui no jornal com uma das vítimas, que ela está de cama, ela sofreu várias fraturas na perna, ela estava no ponto aqui, junto com a filhinha, aguardando uma outra filha que tinha ido em casa buscar uma passagem que ia viajar, e ela muito revoltada com essa situação, porque segundo ela, até agora, em momento algum, ela foi sequer procurada por esse motorista, e quando a própria família tentou contato com ele, ele virou para elas que a vida dele tinha acabado com toda essa situação. E aí a família segue revoltada ainda mais agora, com a informação de que não teria sido um acidente, que ele não teria passado mal e por isso perdido o controle da direção, e sim por conta de uma imprudência, por conta dessa manobra. Inclusive, tipo, nosso DTV mostrar novamente a imagem do momento em que os carros seguem aqui pela plataforma e de repente ele passa na frente, inclusive na frente de uma van, e só para depois de atingir a plataforma, atropelando outras 4 pessoas e arremessando essa senhora de 64 anos. O motorista prestou os depoimentos, os esclarecimentos, agora ele foi indiciado, mas ele segue em liberdade, viu, Malta? Peraí, mas aí eu não estou entendendo o seguinte, porque pela imagem que a gente viu ali do circuito do momento do acidente, tudo bem, antes dele bater na parada de ônibus, você vê que ele estava na última via da esquerda e que sim, o carro vai se direcionando para a direita. Daqui a pouquinho a imagem vai rodar outra vez, você vai ver junto comigo. Acontece que não dá nem para entender, porque ali na plataforma da rodoviária do plano piloto, por que ele quis mudar da faixa da esquerda para outra da direita? Para entrar ali para o Teatro Nacional? Para fazer alguma manobra? Olha lá, repara, o círculozinho, ele realmente passa da faixa lá de trás, passa na frente da van, acaba batendo na parada de ônibus e acerta aquela pessoa. Não dá para entender que motivo teria esse motorista para poder sair de uma faixa para outra, sendo que não há momento nenhum ali, nos próximos metros, que ele poderia fazer uma conversão à direita. Será que queria ultrapassar a van durante o trânsito, porque estava apressado e aí acabou perdendo o controle da direção? Não temos certeza. Agora, esse laudo muda bastante o caminho que esse acidente vai ter na justiça. Porque, obviamente, ainda que ele tivesse passado mal, ele poderia alegar isso em juízo, iria, de qualquer maneira, ser julgado, provavelmente no tribunal do júri, né, porque acabou matando uma pessoa, mas alegaria em sua defesa: gente, eu não pude fazer nada para evitar esse acidente. Eu tive uma convulsão enquanto eu estava dirigindo. E aí, esse caso, no tribunal do júri, imagina, 7 de nós, cidadãos comuns, sendo colocados para julgar um homem trabalhador, sem antecedentes, que alega para você e diz: eu sou inocente porque eu passei mal no volante e não poderia ter evitado o acidente. Bom, isso leva para um possível caminho, até que ele pudesse ser absolvido nesse caso. Agora, entender que isso aconteceu por uma imprudência, porque numa região movimentada como essa ele decidiu fazer uma manobra muito arriscada, isso complica muito a vida dele. Dá para entender a resposta que ele deu para essa moça que está com fratura até hoje. A minha vida acabou. Pode ter acabado mesmo. Embora tenha que assumir a responsabilidade por tudo, se a polícia conclui que ele provocou esse acidente por imperícia, por imprudência, por negligência, aí a vida dele se complica mesmo. Bom, Maicon, muito obrigado pelas informações. Aqui no comecinho, antes de te chamar, Maicon, eu disse inclusive que a Gisele, porque eu lembro que você fez essa reportagem, que os médicos ali no primeiro momento tinham dito, ela morreu com um impacto da batida e caiu já morta ali na via de baixo. Eu estou reforçando esse dado por quê? Porque se ela tivesse morrido da queda, isso significa que o impacto em cima não teria sido tão forte, né? Que ela foi arremessada, mas se não fosse a queda, poderia ter sobrevivido. Agora, o fato de que ela morreu do impacto mostra que, inclusive, ele a atingiu em alta velocidade. Pode falar, Maicon. Malta, vou até aproveitar aquele primeiro gancho. A polícia não deu muitos detalhes desse laudo ainda, mas realmente não tem uma outra possibilidade para ele fazer aquela manobra de cortar a frente dos veículos. A única entrada que tem aqui na frente, inclusive, é essa aqui atrás, que dá acesso ao Teatro Nacional. Mas realmente, mesmo se ele viesse mais à frente, seria possível fazer essa manobra. A respeito da velocidade, da queda, inclusive, da Gisele, para a gente ter uma noção do impacto, hoje o ponto já foi completamente restaurado, já não tem mais os sinais do impacto, mas essa estrutura aqui, ó, ela é de um ferro muito forte, assim, inclusive essa parte aqui, ela não foi destruída com o impacto, mas todo esse restante, na época do acidente, ela foi contorcida, arrancada daqui, ou seja, o impacto ele foi muito violento. O Corpo de Bombeiros e alguns peritos disseram, inclusive, que ela, infelizmente, acabou morrendo aqui em cima,
a queda, toda a fratura, já que a gente está falando de um viaduto de mais de 10 metros de altura, mas ela já teria realmente caído lá embaixo sem vida justamente por conta do impacto. As imagens que mostram como ficou o ponto com as pessoas embaixo do carro dão uma noção pra gente do tamanho dessa violência. Claro, o espaço ele é muito curto, até mesmo para que esse carro conseguisse atingir uma alta velocidade, mas o impacto ele realmente foi extremo, tanto que toda essa parte metálica ali do ponto na época foi destruída, Malta. Pois é, e não precisa de muita velocidade, né, para você provocar a morte de uma pessoa no trânsito, porque o corpo da gente é muito frágil diante de uma batida com um objeto tão forte, né, que é um carro. Mas, Maicon, eu me enganei aqui enquanto eu estava dizendo que não havia possibilidade dele fazer uma conversão à direita, porque o seu cinegrafista, quem é que está aí contigo, por gentileza? Magno Serra. O Magno mostrou, e há pouco, se puder mostrar pra gente mais uma vez, a via que dá acesso ao Teatro Nacional realmente fica a poucos metros dali, da parada de ônibus. Então, se este motorista, exatamente esse acesso, veja, tá pertinho, se ele quis sair da faixa da esquerda e pegar a faixa da direita para acessar essa via que leva ao Teatro Nacional, ele pode ter feito essa manobra perigosa para isso. Então, há uma explicação. Eu digo pelo seguinte, porque se não tivesse nenhuma maneira dele convergir à direita, ele poderia alegar, gente, eu passei mal, eu ia pegar a faixa da direita para quê, se não tinha nem para onde ir? Bom, tem para onde ir, tem para onde ir. Ele vai precisar agora comprovar de novo a alegação que fez, de que passou mal. Agora, o laudo da polícia que aponta que foi por imprudência já o coloca numa situação gravíssima. Olha que tristeza, você de manhã cedo, numa parada de ônibus, nessa região movimentadíssima da cidade. É bom lembrar que pela rodoviária do Plano Piloto, a estimativa é que passem 700 mil pessoas por dia. Então, é um lugar que, quando você passa, você tem que ter atenção, tem que andar devagar, porque sempre tem muita gente. É claro que acidente pode acontecer com qualquer pessoa, mas a gente tem que redobrar a atenção quando a gente sabe que tem muita gente naquela região. Bom, até agora, 12:02, nós estamos ao vivo. Normalmente as pessoas ainda estão no horário de trabalho ou estão chegando agora no expediente, mas repare como a plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto nunca fica vazia. Sempre tem muita gente ali. Ô, Maicon, muito obrigado pelas informações. Espero que a gente consiga noticiar aqui com o avanço da investigação que rumo isso vai tomar. Agora, se a polícia atestar sem dúvida, falar assim, olha, esse homem não passou mal, não. A gente tem como provar que ele realmente foi imprudente. Vai ficar muito feio pro lado dele. A gente se fala na edição de hoje, tá? Muito obrigado. Ainda sobre trânsito, um outro veículo desgovernado provocou uma tragédia. Dessa vez em São Sebastião, você já deve até imaginar onde, né? Naquela descida que testa o freio de qualquer carro. Imagina de um caminhão sem freio, descontrolado, que desce a avenida principal da cidade e acaba colidindo em 7 carros e deixando 3 pessoas feridas. A Vitória Mello está com um representante do Corpo de Bombeiros e vai falar com a gente nesse momento sobre esse acidente. Vicky, é com você. Boa tarde. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Antes de eu convidar aqui o capitão Machado para falar com a gente sobre esse assunto, eu vou pedir para o Daniel Borges mostrar a movimentação aqui na via, na avenida principal de São Sebastião. Dá para ver que a todo momento passa caminhão aqui por essa via, né? Então ontem, por volta de 4 horas da tarde, esse motorista desse caminhão teria perdido o controle da direção. Antes mesmo desse balão, lá em cima, ainda na avenida, segundo esse condutor de 49 anos, ele perdeu o freio do veículo e aí saiu descendo aqui, arrastando, como você comentou, 7 veículos foram atingidos. Esse caminhão, Felipe, só parou quando atingiu esse poste. Aqui, Daniel vai mostrar para vocês, porque uma das faixas ainda está interditada, a equipe da Neoenergia está fazendo agora a manutenção, já subiu esse poste novamente, que chegou a cair por causa do impacto, né? E também está refazendo ali a fiação, os fios de alta tensão que caíram também com a força dessa batida, Felipe. Bom, aqui nesse momento, agora são 12:04, né? A movimentação na via é intensa. A gente vê ali um trânsito por causa de todas essas obras que estão acontecendo hoje, desses reparos, né? Do dia seguinte desse acidente que aconteceu ontem por volta de 4 horas da tarde. Agora sim eu vou chamar o capitão. Por favor, capitão. Ontem vocês foram acionados por volta de 4 horas da tarde e viram aqui essa cena mesmo de destruição, porque esse caminhão desceu aqui essa avenida arrastando tudo, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, foi um cenário de guerra, né? Então, pela impressão visual, nós imaginávamos que teria vítimas graves. E no local foram atendidas 4 vítimas. Graças a Deus elas estavam bem, estavam estáveis, mas foram atendidas e pelo cenário, pela destruição,
nós até achávamos que teria mais. Porque tinha carro ali, não dá pra gente ver porque tá um pouco distante, batido ali na parada de ônibus, tinha carro assim, até mesmo o carro do próprio GDF, um dos carros era do GDF, foi atingido, né? Então assim, os carros ficaram destruídos mesmo. Sim, exatamente, é um local, é um balão onde as pessoas aguardam outros veículos passarem e nesse momento esse caminhão desceu desgovernado e atingiu esses 7 veículos. E não teve vítima grave, né? Mas algumas tiveram que ser transportadas para o hospital. Sim, foram transportadas 4 vítimas, inclusive o motorista do caminhão. Esse motorista ele sofreu cortes na perna esquerda, ele ficou preso às ferragens, né? Devido à carga, material, era madeira, que prensou ele. Mas ele, apesar de toda a circunstância, ele saiu bem, saiu consciente, orientado. E essas 3 vítimas também, as demais, elas também saíram consciente e orientadas. E o que ele disse? Ele contou, conseguiu falar o que aconteceu, como que ele perdeu esse controle? Ele comentou, né, que foi o freio do caminhão. Ele disse algum detalhe? Sim, o que ele nos informou foi justamente isso aí, que ele perdeu o freio e não teve como mais avisar, nem sequer ter uma forma de poder desviar. Então ele veio descendo desgovernado. E era uma carga, como o senhor comentou, de madeira, uma carga muito pesada, o que ainda coloca mais em risco por conta do impacto, né? Essa carga chegou a ficar aqui espalhada no chão. Sim, exatamente. É uma carga que é pesada, perigosa, ela se desprende muito fácil, então ela atingiu os veículos, ela atingiu principalmente a cabine do caminhão e realmente foi algo inusitado que ele poderia ter sido ter uma gravidade maior. E é uma avenida que é descida, né? Então o motorista precisa ficar atento. Sim, é uma avenida que é descida, tem vários obstáculos. É necessário que principalmente quem está transportando cargas pesadas, que ele faça a verificação do freio antes de começar a descida. É uma descida que, apesar de não ser muito íngreme, ela é longa. Então, a balão, você tem que esperar os demais carros passarem. Então você precisa testar o freio e descer com o carro engrenado reduzido. Então isso serve para caminhões grandes, grande porte, com cargas, sem cargas e até mesmo veículos de passeio normal. Até porque a gente vê aqui, a todo momento passa um caminhão, né? Sim, o trânsito é intenso, nós vemos aí que o tráfego é muito grande, caminhões, ônibus de transporte, então é necessário redobrar aqui o cuidado. E nesse caso, né, as pessoas, claro, ficaram muito desesperadas, mas é preciso manter a calma até quem viu, né, poder ajudar, ligar imediatamente para o bombeiro, porque tem que pedir um socorro, né? Sim, o cenário muitas vezes leva as pessoas a tomar decisões muitas vezes equivocadas, né? Por exemplo, retirar a pessoa, tentar salvar alguém e que muitas vezes nessa ação você pode agravar o estado de saúde de uma pessoa. Então o que você tem que fazer? Mantenha a calma, ligue para o 193, solicite socorro, que imediatamente nos deslocamos. Assim, se a demanda for grande, muitas vítimas, deslocamos todo o recurso que tiver disponível no momento. Capitão, nesse tipo de ocorrência, né, primeira coisa a fazer é salvar as vítimas, né, possíveis vítimas, e depois, né, controlar aqui a área. Ficou muito destruído, o poste caiu, a parada de ônibus ali, um pedaço de cimento ficou também caída, ficou aquela sujeira, cheio de madeira aqui a pista. Como que é o procedimento? Sim, nesse caso, o que nós fazemos? Atendemos as vítimas, fazemos esse socorro, é algo simultâneo, né? Ao mesmo tempo que isolamos a área, tornamos a cena segura. Então evitamos que outros acidentes possam vir em decorrência do próprio acidente. Então a gente faz com que a área se torne um procedimento seguro para evitar tanto acidente para quem está atuando, para os bombeiros, e também como para aqueles que estão ao redor. Capitão, obrigada, viu, pelas informações. Felipe, como o capitão disse, 3 pessoas ficaram feridas, além do motorista desse caminhão. Todos foram encaminhados para o hospital de base, mas com escoriações leves. Eu vou chamar aqui agora o administrador aqui da cidade de São Sebastião, que ele vai explicar para a gente. Por favor, o senhor vem mais para cá, para ficar melhor aqui na imagem. O senhor é administrador da cidade. A gente estava até comentando antes da gente entrar que outros acidentes já ocorreram aqui nessa avenida. É uma avenida perigosa? Ela tem uma característica porque ela tem uma declividade considerada, mas a administração regional e o governo têm feito algumas ações mitigadoras, né? Que foi diminuir a velocidade máxima da via, incluir algumas barreiras eletrônicas de controle de velocidade e implantação de quebra-molas. Ainda assim, no início da cidade, o local que antecede esse espaço onde ocorreu o acidente, nós temos a área de escape, né? Que é um espaço que foi construído pelo DER que possa
permitir que o motorista, antes de chegar a esse ponto de declividade, possa fazer o teste de frenagem de seu veículo para que qualquer situação emergencial ele consiga fazer essa ação de defesa. Todas essas mudanças foram justamente pela questão de ser uma avenida longa, ser uma descida, então o que coloca ainda mais em risco, né, a vida das pessoas, dos motoristas que passam por aqui, também de pedestres. Justamente, o que temos feito é pedir novamente as sinalizações, tem feito campanha educativa, temos entrado em contato sempre com o Detran tem feito acompanhamento e temos buscado novas ações para que possa acontecer. Se for preciso implantar novas barreiras eletrônicas, para que o teste ocorra antecipadamente também, e será feito após mais uma análise técnica aprofundada. Esse espaço, né, que o senhor está falando desse teste de freio, como que funciona? É um retorno que o caminhão para ali, principalmente veículos leves, como que é? Ele é uma área veículos pesados, desculpa. Justamente, ele é uma área de escape que anteriormente a ele o motorista é obrigado a testar a frenagem. Caso ocorra algum dano ou que ele observe algum dano mecânico no veículo, ele pode proceder para essa que é uma caixa de brita, onde ele vai ter a possibilidade de colocar o seu veículo, ele vai parar instantaneamente naquele momento, sem danos, sem dano à propriedade, sem dano inclusive ao próprio veículo. E hoje, aqui nesse dia seguinte, o senhor estava aqui acompanhando essas obras porque ficou realmente bem destruído, né? O poste caiu, ali a gente vê as partes de concreto também foram derrubadas, a sujeira, né, aqui pela rua. Justamente, como o capitão bem colocou anteriormente, né? Foi um cenário de guerra, então a administração regional se prontificou desde ontem com homens mobilizados, com equipamentos, hoje para dar a condição de manter a mobilidade e a tranquilidade para os transeuntes no dia de hoje. E os motoristas, né, a comunidade, pode entrar em contato com a administração para caso venha alguma irregularidade? Como que é feito todo esse processo de fiscalização da via? Que às vezes a gente vê, né, uma avenida que não é tão sinalizada, não estou falando que é o caso dessa aqui, mas os moradores, ao perceber esse tipo de situação, pode entrar em contato com a administração? A administração regional, ela é o para-choque entre a comunidade e o governo. O para-choque entre a comunidade e as secretarias. Então a administração regional, ela está de portas abertas para receber qualquer demanda da comunidade. E vocês pretendem fazer algum outro tipo de mudança aqui nessa avenida? Vamos fazer uma análise após esse acidente. Ao que parece, não teve ocorrência ou relação com a questão da via em si, mas ao problema no caminhão da pessoa que estava controlando o veículo e por isso ele perdeu o controle do caminhão. Por isso, o senhor também reforça os cuidados, né? Ao descer aqui essa via, como o capitão disse, o senhor reforçou, é uma via longa, é uma descida, então qualquer problema na manutenção do carro pode causar uma tragédia. Justamente, esse é um alerta que a gente gostaria de deixar, né? São Sebastião tem essa especificidade, essa particularidade de um local com bastante íngremidade. Então, quando se deslocar para cá, desça com a velocidade controlada, né? Não ultrapasse a velocidade máxima da via, porque essa é a velocidade de segurança estabelecida pelos órgãos de controle de trânsito. Muito obrigada, senhor Ataliba, o administrador aqui de São Sebastião, conversou com a gente também, Felipe. Então é isso, né? Como o capitão disse, 4 pessoas foram encaminhadas para o hospital de base, nenhuma em estado grave. O condutor desse caminhão, né, ele estava passando aqui pela avenida, um caminhão que carregava madeira, então ele teria perdido o freio do veículo e aí desceu aqui a avenida descontrolado. Bom, ele atingiu 7 carros, os 7 carros ficaram destruídos, inclusive o administrador estava me contando que um desses veículos é da AGFIS, uma caminhonete com uma logo assim do GDF, então esses veículos ficaram destruídos, né? Ficaram muito quebrados e aí o prejuízo, né? A gente se pergunta, ninguém soube aqui direito dizer, mas provavelmente deve ficar com o dono desse caminhão, que possivelmente, né, era terceirizado de uma empresa, fazia só o frete dessas madeiras. Mas por sorte, né, não teve nenhuma morte. Aqui agora os funcionários da Neoenergia, aqui o pessoal da limpeza também estava fazendo todo esse trabalho do dia seguinte, né? Esse trabalho de manutenção, uma via ali da avenida continua interditada para manutenção. Aqui o pessoal ali em cima no poste recolocando os fios de alta tensão que caíram com o impacto, mas o poste já foi reconstruído, agora é mesmo manter, né, terminar esse serviço
E aí fica um alerta, né? Desceu aqui essa avenida, é uma avenida perigosa, então podem ocorrer acidentes. A administração, como comentou, faz alguns ajustes na via, vão estudar aqui essa via outra vez para ver se encerra, né, com esses acidentes que ocorrem aqui, e não é a primeira vez que a gente noticia. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, Vicky. Eu só torço para que o dono dessa empresa que tem esse caminhão tenha seguro, porque assim, o prejuízo foi muito grande. Pelas fotos que a gente viu dos veículos, provavelmente a maioria teve perda total. Se esse homem não tem um seguro que ajude a empresa a arcar com prejuízo, olha esse aí não adianta, custa até no ferro velho, não sei se não tem valor. Ali, motor estragado, essa caminhonete, pelo dano ali na lateral, pode ter dado perda total também. Mas olha só, 12h15 e sobre este assunto a nossa produção acaba, Vitória, de receber o circuito de segurança de um posto de combustível que fica na avenida principal de São Sebastião e que registrou o momento desse acidente. Essa imagem acabou de chegar pra gente, eu quero que você veja junto comigo e nós vamos ver juntos o que aconteceu. Bom, posto de combustível, lá atrás passa o caminhão em alta velocidade, você tá vendo, né? Ali começou no canto direito da tela, a via de lá você vai ver outra vez. Já vai comer. Repara, altíssima velocidade. Ele foi embalado mesmo descendo a avenida principal de São Sebastião. Para você que estuda para o Enem, você tá vendo a poeira que sobe, né? Que o caminhão vai deixando para trás. Você que está estudando para o Enem, você acabou de ver um exemplo de aplicação da inércia, né? A lei da física diz que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Agora, imagina esse que estava carregado de madeira, ou seja, era um objeto pesado, que ali ainda sofria também o efeito da aceleração, porque estava numa avenida que estava descendo. Então, realmente poderia ter acontecido uma tragédia e por ver essa imagem a gente consegue entender porque as pessoas estão dando graças a Deus de ter sido só prejuízo material. Olha a velocidade que esse caminhão carregado de madeira desce a avenida ali de São Sebastião. O administrador acabou de dizer pra gente que antes do ponto em que a avenida fica muito íngreme, que existe uma área de escape. Então a gente está aqui hoje lembrando você que dirige carga pesada, que teste os seus freios antes de embalar nessa avenida, que é muito difícil você parar seu caminhão, especialmente se tiver com problema no freio. Há uma área de escape que você pode acessar e, inclusive, não ter dano ao seu próprio veículo, segundo o administrador da cidade. Então depende também do motorista de caminhão, de ônibus, de outras cargas pesadas entenderem que quando acessam essa via, estão diante de um declive que não é muito íngreme, mas é longo. Você vai ter dificuldade para parar. Obrigado, Vitória, pelas informações. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. A Justiça de São Paulo manteve a prisão do tenente da Polícia Militar que atirou na cabeça do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro, durante um show no fim de semana. A Polícia Civil indiciou o policial por homicídio qualificado. O corpo de Leandro foi sepultado na segunda-feira. Centenas de pessoas foram ao cemitério para a última homenagem ao campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. Ele foi um foguete que passou pelas nossas vidas. Muito difícil falar de Leandro e não se emocionar. Os companheiros de luta atenderam a um pedido da mãe do atleta e foram de kimono. O meu irmão é a melhor pessoa do mundo. O jiu-jitsu teve uma perda muito grande e ele vai deixar o legado dele. A gente vai fazer de tudo para manter o nome dele vivo. Horas antes do corpo de Leandro ser enterrado, a Polícia Civil indiciou o assassino dentro do presídio da Polícia Militar. O tenente Henrique Oliveira Veloso, que se apresentou no fim da tarde de domingo, permaneceu em silêncio. Não cumprimentou nem a autoridade, nem boa noite, nem até logo. Não falou nada, é um direito dele. Ele estava com 2 advogados, ele está orientado. O crime aconteceu durante um show de pagode dentro do Clube Sírio, na zona sul da cidade. Segundo testemunhas, o policial já tinha provocado o lutador ao entregar a ele uma pilha de copos vazios. Em seguida, o tenente pegou uma garrafa de uísque da mesa em que Leandro estava com os amigos. O lutador se irritou, aplicou um golpe no PM e sentou sobre o peito dele. Os amigos de Leandro separaram os dois. Aquela turma não deixa disso. Vamos continuar a ver o show e tal. O policial teria levantado do chão,
dado a volta e ficado de frente para o lutador, tirou a pistola e deu um tiro na testa dele. Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do clube, não é possível ver o momento do disparo, apenas as pessoas correndo. E em seguida o espaço aberto pela plateia, em frente ao palco. Uma outra câmera do lado de fora mostra a correria depois do disparo. Leandro chegou a ser socorrido, mas teve morte cerebral constatada horas depois. Segundo a Polícia Civil, o tenente estava com a pistola calibre .40 da corporação e teria informado na entrada do show que estava armado. Os policiais também pediram à organização do evento a comanda usada pelo tenente para comprovar o que disseram as testemunhas. O PM parecia alcoolizado. O tenente também é lutador de jiu-jitsu. Já foi condenado na Justiça Militar a 9 meses de prisão em regime aberto por ter quebrado o braço de um soldado da PM numa discussão em uma casa noturna. Ele também era professor de defesa pessoal. Chegou a dar um curso pela PM de prevenção à violência doméstica em São José do Rio Preto, no interior paulista. Então, vou aprender um pouco sobre pontos sensíveis, sobre golpes contundentes para poder reduzir a capacidade combativa do seu oponente. O curso dado pelo tenente, que agora deve ser expulso da PM, tratava também de uma tal inteligência emocional. Difícil de acreditar. 1 em cada 4 brasileiros admite que falta dinheiro para pagar todas as contas do mês. Para muita gente, a única saída tem sido se desfazer de bens como carros e eletrodomésticos para tentar sair do vermelho. Colocar produtos à venda na internet agora faz parte da rotina de Tato. Mas não é por hobby, não. 3 meses atrás, o produtor cultural vendeu a moto para quitar a dívida de R$ 1.300 do cartão de crédito. São 3 anos que eu não estava usando, então para não usar e ficar parado e poder resolver uma conta, preferi fazer essa venda. Estratégia que vem sendo usada por muitos brasileiros, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento feito com 2.000 pessoas em todo o país aponta que no último ano, mais de 15% delas tiveram que se desfazer de algum bem para pagar contas atrasadas. Para 25%, faltou dinheiro para arcar com todos os compromissos. Mais de 40% pagaram os boletos que deviam, mas ficaram sem nenhuma reserva. A pesquisa mostra ainda que 1 em cada 5 pessoas assumiu dívidas ou fez algum tipo de empréstimo no último ano, o que comprova que os gastos não estão cabendo no orçamento de muitas famílias brasileiras. O gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria explica por que a conta do fim do mês não fecha. É uma herança aí da pandemia, já teve uma queda de renda por conta disso e agora, nesse ano especialmente, mas também já vem de algum tempo, uma elevação de preços, inclusive em preços muito importantes para as famílias, como alimentos, luz, gás. Mais de 60% dos entrevistados foram obrigados a cortar despesas nos últimos 6 meses. Mas a maioria disse estar otimista e acredita que essa é uma situação temporária. Tem muitas pessoas tentando pechinchar, conseguir melhores preços nas compras, pesquisar é muito importante. Para aliviar o bolso, Tato já vendeu até eletrodomésticos, em busca de uma tranquilidade que está cada vez mais cara. Às vezes esse liquidificador, essa batedeira vai para ajudar, né, uma família também e eu poder dormir mais em paz. Nossa, que tristeza. Tem uma hora que não sobe mais nada na sua casa para você vender, né? O economista estava dizendo ali que uma das saídas para a gente tentar economizar nos dias de hoje é de pechinchar. E é o que eu te pergunto agora, você é de negociar preço na hora de fazer compra? Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria mostra que 72% dos moradores do Centro-Oeste, nós, barganhamos preço na hora das compras. A nossa região, junto com o Norte, são os campeões na hora de lutar por um descontinho. E eu queria fazer essa pergunta para você que está em casa agora. Você está de acordo com essa pesquisa que foi feita? Você faz parte das estatísticas de quem sempre tenta um descontinho na hora de fazer compra? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e responda a pergunta. Você é de pechinchar? É a pergunta que eu faço para você agora. Quando você apontar o seu celular
para o QR Code, a câmera, né, do celular para o QR Code que está aqui na tela, você vai ter acesso a 3 respostas. A primeira, a gente vai ver já. A primeira delas, ó, mas é sempre, eu pechincho mesmo, tento desconto em toda compra. Eu tô decidindo se eu sou o primeiro ou se eu sou o segundo, porque eu pechincho demais, mas não em toda compra, não. A editora-chefe falando que eu sou o primeiro, com certeza. Não sou por quê? Não, é bem provável que eu seja, porque em todo lugar eu peço desconto, credo. Segundo, quando é algo caro, com certeza eu peço, mas nas compras do dia a dia, não. Para você que escolhe, vou comprar roupa, vou perguntar se tem desconto à vista. Agora, num self-service. Self-service, tá, diretora? Não peço desconto. Aí você não pede desconto, por exemplo. E a terceira é, eu nunca pechincho porque eu fico com vergonha. Quando eu era criança, eu tinha vergonha e eu via meu pai pechinchar tudo. Foi com ele que eu aprendi. Então, enquanto você vai respondendo para me dizer se você faz parte da estatística, lembrando que aqui na região centro-oeste, 7 de cada 10 pessoas falam, tem um descontinho na hora de fazer compra. E sobre esse assunto, a gente fala agora com o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo. César, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais do que um hábito, né, com a alta dos preços, com a inflação, pechinchar acabou virando uma necessidade e muita gente está pechinchando. O senhor acha que tem espaço para pedir desconto na hora de fazer compra ou a gente está insistindo por um negócio que não vai vir? Olha, boa tarde, Felipe. É muito espaço, né? A pechincha é fundamental. A gente sempre fala isso em educação financeira, que a pessoa tem que pechinchar assim, porque muitas vezes os preços estão inchados, né? O comerciante coloca um valor a mais e fica esperando da parte do consumidor a negociação. Aqui em Brasília, característica importante, nós temos a maior renda per capita do país, mas também o nível da educação financeira é maior também. Então as pessoas elas têm essa iniciativa de pedir pechincha sim, viu, Felipe? Você não está sozinho. Outro aspecto importante é a internet. As pessoas entram na internet primeiro, veem o preço, aí já tem o preço do produto e aí chegam nas lojas para negociar. É outra iniciativa importante, porque Brasília, o Centro-Oeste, está acima da média. A média nacional foi 68. E outra característica também, se a gente for olhar na pesquisa, as mulheres são mais pechincheiras, vamos dizer assim, né? Então é uma característica também da própria mulher fazer aquela pechincha, ela tem o costume de fazer economia em casa, né? Então ela vai fazer economia na rua também. Então, de fato, Felipe, é muito importante e dá uma boa sobra no orçamento para os outros gastos, né? Eu queria falar para o senhor uma coisa. Eu estava aqui discutindo com a editora-chefe, o senhor deve ter ouvido, porque ela me disse que eu pechincho muito. Ela é mulher, mas é completamente fora dessa estatística, tá? Porque ela não pechincha nada. E mais, tudo que eu falo que é caro, ela fala, mas coisa boa é cara mesmo. Esses dias fui falar de um olhinho essencial de lavanda que custava R$90. Eu falei, meu Deus, mas R$90 é muito caro. E ela, imagina o tanto de lavanda que tem que ser prensada a frio para sair esse olhinho. Então tudo que é bom é caro mesmo. O que eu queria perguntar para o senhor é, bom, hoje tem você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no cartão de débito, pode pagar no Pix. Mas quando a gente vai em loja, principalmente loja de shopping, o preço é o mesmo, independente da forma de pagamento. E aí, mesmo que você tente lutar, eu acho que por uma política da loja, eles não dão desconto. Mas eu entendo que o comerciante está ganhando mais, porque se ele não me dá um desconto e me cobra o mesmo valor do cartão de crédito, eu decido pagar no Pix, ele está ganhando mais, né? Poderia tirar um valor ali da minha compra. Aí que vai a inteligência financeira, né, Felipe? No caso, é optar pelo cartão de crédito que parcela também, né? Existem compras parceladas. Às vezes a pessoa pergunta, você quer parcelar em 3 e 4? Se ele não aceita um desconto, você paga no cartão de crédito. Usando o cartão de crédito direito, você acaba ganhando em torno de 40 dias para fazer esse pagamento também, mesmo que não seja parcelado. Numa inflação de 1% ao mês, você tem taxa de juros que está te remunerando isso, é muito melhor você deixar o dinheiro aplicado. Então isso tudo faz parte da educação financeira. E também as mulheres, elas têm mais essa atenção mesmo, né? E outra característica dessa pesquisa mostra que as mulheres são mais prudentes que os homens na hora de assumir uma dívida, né? Então, do ponto de vista de estratificação dessa pesquisa, ela mostra exatamente esses aspectos. Por idade, por exemplo, os mais velhos de 60 anos são mais que consomem remédios, né? A pesquisa mostra isso. Então, dependendo da sua situação de consumo, a sua inflação pode ser maior ou menor do que a inflação oficial. Mas você tem que estar atento e praticar essa pechincha com certeza, Felipe. Parabéns.
Ó, César, a Maria Claudete, nossa telespectadora, acabou dizendo aqui pra gente, ó, se a grana estiver curta, eu pechincho mesmo. Agora a Ingrid, de Planaltina, no Distrito Federal, trouxe uma questão polêmica. Ela, olha, eu morro de vergonha de negociar, porque eu aprendi que a gente não deve colocar preço no produto ou no trabalho dos outros. Ingrid, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo com você. Cada um sabe o preço do próprio serviço e do produto que vende. Agora, eu mesmo, quando eu vou querer comprar as coisas, vou contratar um serviço, eu não fico tentando botar preço no produto da pessoa. Eu pergunto, quanto que você cobra? É tanto. Tem alguma negociação nesse valor? Não. A partir do não, ok. Se eu achei caro, eu vou procurar um concorrente. Agora, isso da gente ficar pensando assim, não posso negociar preço, porque é a pessoa que bota valor no produto, no serviço que ela vende. Mas eu também sou eu que ganho meu dinheiro, né? Então eu também não vou entregar meu dinheiro para uma pessoa que talvez esteja cobrando acima dos concorrentes sem me oferecer um diferencial, porque ganhar dinheiro também não tá fácil. Gastar é facílimo. Você sai de casa, você torra a sua conta bancária. Agora vai ganhar para ver. Fala, César. Cada real, né, tem o seu valor, sim, e a pessoa tem que ter noção exatamente do que ganha, porque soa muito para ganhar. Eu acho que a Ingrid aí, ela coloca uma situação importante. Mas ela pode pesquisar na internet, verificar o valor que o mercado está pagando naquele preço e não se sentir envergonhada, não. Porque é o seguinte, quem não pechincha é que deveria se sentir envergonhado, sim, porque não valoriza o seu dinheiro. O comerciante está valorizando o produto dele, ele está colocando o preço. Você pode pedir, sim, um desconto e geralmente dá certo. Eu estou igual o Felipe, eu sou um pechincheiro também, viu, Felipe? Não, é óbvio que a gente respeita o trabalho das pessoas, é lógico, até porque eu, do lado de cá, César, também sou um contratado. Há empresas que me contratam para prestar serviço e eu tenho o meu valor. Eu sei qual é o valor que eu posso colocar e, às vezes, se a negociação for muito abaixo do que eu acredito que deva ser o valor que eu cobro, eu também não aceito, mas entendo que o cliente, o contratante, pode procurar no mercado outra pessoa que faça pelo valor que ele está disposto a pagar. O que a gente não pode perder de vista no momento complicado que a gente está vivendo, economicamente falando, é a importância de você dar valor para aquilo que você ganha. Porque é muito difícil ganhar o dinheiro e gastar toda hora tem uma oportunidade de gastar. Deixa eu só ler um outro comentário aqui, ó. Rapaz, pechinchar hoje, pechinchar amanhã, pechinchar sempre. Um descontinho é sempre bem-vindo. MC Kevel pediu um salve pro Grama. MC Kevel, um salve para você. César, o que você ia dizer que eu te cortei? Eu ia contar uma história minha, para que possa ajudar o nosso telespectador, né? Eu não estava querendo vender o imóvel e chegou uma pessoa querendo comprar o imóvel. E aí ele me encontraram no supermercado, queria comprar o imóvel, na rua queria comprar o imóvel. Até o dia que eu falei com ele assim, tudo bem, me dá o preço. Se eu gostar, eu te vendo. Se eu não gostar, eu compro o teu. Vamos embora? Ele nunca mais me fez a proposta. Ou seja, a negociação, ela vai por aí, porque as pessoas acham que você é um bobo. Na verdade, você tem que ser esperto com o seu dinheiro, sim. Então, a negociação é aquela que a gente aprende lá na faculdade. As crianças querem um bolo, tem 2 meninos querendo um bolo. O pai fala assim, você corta e o outro escolhe, pô. Sabe? O cara mediu o bolo milimetricamente para não dar nada para o outro. Então, a negociação, ela existe, sobretudo com relação ao dinheiro, né, Felipe? Claro. Tem que pechinchar, sim. Muito obrigado, viu, César, pela sua participação. A gente vai ver o que dizem os nossos telespectadores. Eu disse para vocês aqui que 72% da população do Centro-Oeste afirmam que pechincham na hora de fazer compra. Quero saber no nosso público qual foi o resultado. Mostra aí pra gente, por gentileza, como é que tá a estatística do telespectador do SBT. Mas é sempre eu pechincho mesmo, eu tento desconto em toda compra. Foi o que disseram 64% dos nossos telespectadores. 29% dizem quando é algo caro, com certeza. Mas nas compras do dia a dia, não. Mas somando 64 com 29, 93. 94 agora. Deixa eu explicar para você, quando a gente coloca esse QR Code aqui, só você que está assistindo a gente agora ao vivo que está vendo. Então a gente entende o que nós que estamos aqui juntos nesse momento estamos pensando. E aí, conforme você vai votando, a estatística pode mudar aqui ao vivo enquanto você vota. Então estava 7, mas agora são 6% dos telespectadores que dizem eu nunca pechincho porque tenho vergonha. Eu quero terminar aqui o papo dizendo pra Ingrid lá de Planaltina do Distrito Federal, Ingrid, a gente realmente tem que respeitar o trabalho das pessoas, tá? A gente não pode sair falando, a pessoa fala assim, quanto que custa esse produto? R$100? Meu Deus, que coisa cara, isso não vale, tá? Porque aí você, pelo argumento, você tá desprezando o trabalho da pessoa. Mas e falar assim, quanto custa essa camiseta? R$100. Você tem um desconto na hora que eu vou pagar à vista? Não, não tem, é R$100 mesmo. Aí se você achar que vale, você paga. Se você achar que não vale, o que você faz? Tá bom, muito obrigado. E só. A gente realmente não tem que botar preço no trabalho e no serviço dos outros, mas a gente tem que entender quanto é que vale o dinheiro que a gente ganha, né?
12h34. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária baniu definitivamente em todo o país o uso de agrotóxicos à base de carbendazim aqui no Brasil. Estudos apontam que esse produto pode causar câncer, além de aborto espontâneo e má formação do feto. A decisão foi tomada de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa. A agência estabeleceu um cronograma para eliminar o uso do carbendazim, fungicida usado tanto na pulverização das lavouras quanto no tratamento de sementes. Assim que a decisão for publicada, será proibido importar e aplicar o produto, seja manualmente ou por meio de tratores com cabine aberta. Em 3 meses, a substância não poderá mais ser fabricada no país. E após 6 meses, a comercialização de itens produzidos com carbendazim não será mais permitida. Esse fungicida foi banido nos Estados Unidos e na Europa há mais de uma década e só teve uso suspenso no Brasil preventivamente em junho deste ano. Até então era amplamente utilizado no cultivo de produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como arroz, feijão, trigo, milho, soja e cevada. Para este professor da Unicamp e coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, a substância pode causar danos graves à saúde. Não justifica a gente ficar exposto a uma substância que a gente sabidamente, cientificamente está demonstrado que ele causa um dano para a saúde. Uma das consequências seria mutações em espermatozoides e nos óvulos, e isso poderia levar a um abortamento, né? O feto nem chega a se desenvolver, ou se desenvolver com algum tipo de malformação. Entidades que representam produtores rurais não quiseram se manifestar sobre a decisão. O agronegócio é um setor importantíssimo para o Brasil, talvez o mais importante. E a gente reconhece a necessidade do setor de aumentar a produtividade, até porque o Brasil é um dos países que alimentam o mundo literalmente. Agora, colocar a saúde das pessoas em risco para você ter mais produtividade no campo, para você não ter determinada praga na sua cultura, isso não dá. E quando a Anvisa toma uma decisão como essa, a gente respira um pouco aliviado e pede, inclusive, que a fiscalização e os estudos continuem rigorosos, porque a saúde não é de uma parcela da população, é de todo mundo. Imagina o que nós, como sociedade, podemos enfrentar daqui 10, 20, 30 anos, quando começarem a aparecer as consequências, os sintomas de um agrotóxico perigoso que é utilizado hoje. Então isso tem que ser feito. Ainda sobre saúde, começou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para crianças entre 1 e 5 anos de idade. Até o dia 9 de setembro, as mães também poderão atualizar as vacinas dos filhos com menos de 15 anos. A carteirinha de vacinação dos 3 filhos da Sabra está em dia. A caçula Maria Helena recebeu as 2 gotinhas contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Não deixam de vir, é uma gotinha, não machuca, não dói, é muito bom, é gostosa? É, né? É muito gostoso e faz bem para toda a população. Os pais não perderam tempo e já procuraram este posto no Rio de Janeiro. Ao todo, 18 vacinas do Programa Nacional de Imunizações poderão ser atualizadas no país todo. Nós vamos estar reavaliando o calendário de vacinação de todas as crianças até 14 anos. E pode tomar mais uma vacina no mesmo dia, é seguro e indicado. O Enzo aproveitou para se proteger contra o coronavírus. Hoje ele tomou Covid e a gotinha, que é a poli. Em Fortaleza, alguns postos ficaram cheios. A vacina contra a poliomielite é aplicada em doses injetáveis aos 2, 4 e 6 meses. O reforço é em gotas. Elas previnem as formas graves que essas doenças podem se manifestar na criança. Em Belém, pouco movimento, mas Ágata, de 9 anos, foi imunizada. Para prevenir a doença da febre amarela. O maior desafio da campanha é aumentar a cobertura vacinal da poliomielite, que caiu bastante durante a pandemia. A meta é atingir 95% das crianças de 1 até 5 anos, 11 milhões e meio de brasileirinhos. No ano passado, a taxa ficou em 74%. É uma doença que tem complicações muito importantes, às vezes que vão ser sequelas para o resto da vida, a hospitalização em UTI
e morte, né? Então, tudo isso pode ser evitado por uma vacina segura e eficaz. Há quase 3 décadas, a doença está erradicada, mas há 7 anos o país não cumpre a meta. Por isso, a Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil como de alto risco para o reaparecimento da poliomielite. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, um reflexo das notícias falsas contra as vacinas. A gente sabe que o brasileiro acredita, confia em vacinas, mas a gente precisa manter essa confiança e melhorar essa confiança para aqueles que têm dúvida, né? Gente, uma doença erradicada no nosso país não pode voltar porque a gente está duvidando agora de uma certeza que a gente sempre teve, de que essa vacina aí, em específico, para não falar de tantas outras confiáveis, previne que seu filho tenha paralisia. Então busque um posto de saúde, mantenha o cartão de vacinação em dia para que seu filho tenha saúde, para que você, como mãe, como pai, possa dizer para si mesmo, olha, eu fiz tudo o que eu pude para que meu filho seja saudável e feliz. Agora, 12h40, nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. É lógico que a gente tem muito mais tempo para passar aqui juntos, por isso a gente vai fazer um rápido break para voltar já. Antes de fazer a pausa, vamos abrir a janela, deixa eu ver como é que está o tempo lá fora. O dia segue ensolarado, com poucas nuvens e névoa seca. Agora você está vendo a imagem da Ponte JK. A temperatura nesse momento está em 25 graus, está até fresquinho, e a umidade relativa do ar em 40%. Gente, tá até bom, né? Porque uns dias aqui para trás a gente baixou a 20%, 15%. Eu tava em casa, bebendo água e mesmo assim sentindo a secura. Olha que céu bonito. Já estamos de volta. Um idoso foi preso suspeito de agredir a neta de 1 ano de idade e ele fez isso para se vingar da avó da menina, porque a mulher decidiu se separar dele. Esse homem de 62 anos não aceitava o fim do casamento. Para a gente ver que violência doméstica é um crime que não tem nem idade, né? O senhor de 62 anos batendo na menina para se vingar da mulher que não aguentava mais o velho dentro de casa. A Kátia Gomes tem os detalhes desse caso absurdo e fala com a gente agora. Kátia, é com você. Oi, Malta, realmente um caso muito absurdo e chocante. Este homem de 62 anos estava casado há 30 anos, só que durante esses 30 anos ele agredia fisicamente e também verbalmente a esposa e ela estava cansada já dessas agressões e decidiu se separar. Há mais ou menos 1 mês ela saiu de casa e foi morar na casa da filha deste homem que abrigou ela depois de tantos anos, né, sendo espancada e também agredida verbalmente e fisicamente. Ela foi morar com a filha dele e ele, não aceitando o fim do relacionamento, invadiu a residência, quebrou a casa inteira e ainda agrediu a própria neta, acabou ali machucando a própria neta por conta dessas agressões dele, né? Ele estava muito nervoso, inclusive estava sob efeito de álcool, ele também fazia o uso de drogas e este homem agora está preso. Eu vou conversar com a mãe desta bebezinha de apenas 1 ano, a Natália Viana, que está aqui ao meu lado. Ela conta que estava sozinha na casa dela e a esposa dela, que é filha deste homem, tinha saído de casa, né? Quando este senhor de 62 anos, né, seu sogro, acabou invadindo a residência e ferindo a sua filha. Conta pra gente como é que foi. Por volta de umas 3h50 da tarde, eu estava com a minha filha na varanda dormindo, quando ela acorda assustada com a pancada no portão e ele gritando pelo nome da ex-mulher, Nilde, vem cá, abre o portão, se você não abrir eu vou matar todas vocês. E aí foi lá onde que ele abaixava e via pelo portão, né, eu saindo da rede com a minha filha. E aí eu comecei a ligar para minha esposa, aí a vizinha do lado já estava me ligando e eu falando para ela, pede ajuda, porque a gente já conhece, né? Então eu precisava de ajuda. Foi na onde que a vizinha filmou e me falou, ele tá pulando o muro. Na hora que ela falou isso, ele tá pulando o muro, eu tava com o celular na mão, consegui filmar o momento que ele pula o muro e vem correndo para cima da gente, né? Aonde eu fecho a porta e a porta é de vidro, não é uma porta forte. E aí ele acabou quebrando os estilhaços, pegou no rosto da minha filha. Quando eu vi que ele realmente não ia parar, que ele ia entrar a todo custo, eu tentei mais uma vez protegê-la indo para dentro do nosso quarto. E na hora que ele conseguiu entrar, ele desligou as câmeras que a gente tem.
ele desligou para não ter acesso, porque minha esposa já estava ciente, tão tal que ela só tem algumas imagens. E aí foi na onde que ele começou a quebrar a porta do quarto também, né? Porque ele já tinha quebrado toda a sala. E aí ele entrou na porta do quarto, eu vi que eu tinha que soltar minha filha, porque ele machucou ela na hora que ele abriu a porta, ele machucou ela, arranhando aqui no corpo dela. Tem alguns arranhões assim no ombro dela. E aí eu soltei ela em cima da cama para poder entrar numa luta ali com ele, para impedir, né, que ele fizesse o mal para minha filha. Foi com muito custo, uns 15, 20 minutos. E eu gritava por socorro e as vizinhas na rua, eu escutava elas falando, chamando, até que um rapaz passou pela rua de bicicleta e elas pararam eles e pediu para que ele entrasse e me ajudasse, que tinha um rapaz lá dentro me agredindo. Foi na onde que ele entrou e conseguiu me tirar de cima dele, porque a gente nesse momento estava em luta, minha filha chorando. E aí a gente chamou a polícia, as vizinhas chamaram a polícia. O rapaz, eu não sei identificar quem foi, mas eu agradeço demais ele por ter me socorrido a minha filha. E as minhas vizinhas também, que nesse momento foram muito importantes. Se não fosse a ajuda delas, a gente, né, não sabe o que teria acontecido. O pior, claro. E com isso a gente aguardou a polícia chegar. Ele estava já bem debilitado, porque o meu muro é de 3 metros de altura e ele se machucou já nessa queda. E aí, graças a Deus, ele está preso agora, né? A gente consegue ficar um pouco mais tranquila, né? Mas aí fica, e se ele sair? Como vamos fazer? Viver uma vida com medo, né? A minha filha, tudo bem, Deus vai permitir que ela nem lembre dessa situação. Mas a gente lembra, a gente não consegue dormir, a gente não consegue nem trabalhar direito. É a necessidade que faz a gente estar aqui mesmo. Meu Deus, que relato chocante, né? Um absurdo. A mulher dele, ela não é mãe da sua esposa, né? Ela é mãe mesmo da sua esposa. Meu Deus do céu. Ela é mãe da sua esposa. E a sua esposa relatou para você que viu durante todos esses anos a mãe sendo agredida pelo pai? Eu mesma já presenciei várias vezes o autoritarismo dele. A gente falava para ela ir lá para casa, né? Ficar à tarde lá. Ela só vai se eu for. Ela não tem autoridade para ir. Eu mando nela. Ela vivia sobre essas ameaças, entendeu? Muitas palavras ofensivas existiam ali dentro. Muitas das vezes eu falava para minha esposa, eu não quero meus filhos aqui dentro, que era na casa deles. Eu não quero. E aí é aquilo, né? Eu também participei muito da minha infância com agressões do meu pai contra a minha mãe. Então a gente, pequena, não sabe se defender, não sabe agir. Mas quando você já pode agir, é diferente, né? Então, eu tive que tomar essa atitude contra ele, eu tive que ser assim, ser forte, ser corajosa, porque senão ele teria matado a minha filha e hoje eu estaria sem ela. E o que a mãe da sua esposa fala? Por que ela suportou tanto tempo? A gente sabe, né, que existe ali uma situação de dependência emocional, às vezes até financeira. O que ela relatava? Por que ela não criou coragem de sair desse relacionamento antes? Ele ameaçava? As ameaças sempre existiram, né? As ameaças eram diárias praticamente. E aí a questão dela não ter mesmo, assim, que ela conta pra gente, porque tinham meus filhos, eram pequenos, achar que dependia dele. Tão tal que construiu uma casa nos fundos da casa da mãe dele, onde são a família, que até hoje ninguém ligou para minha esposa para falar assim, vocês estão precisando de ajuda? Vocês querem alguma coisa? A gente não aceita isso. Pelo contrário, estão pagando advogado para ele, né? Porque sempre acoitaram ele, né? Ele agredia a mulher. A filha, que é a minha esposa, já teve lesões corporais dele, agressões dele, de deixar o olho dela roxo. E a família acha normal, né? Então eles vivem nessa base, mas para mim não é normal. Jamais aceito. Isso é um alerta para essas mulheres que vivem assim.
achando que não vai acontecer o pior. Porque eles querem tocar na ferida que você não tem como se defender. Igual era o caso da minha filha. Minha filha, se ele tivesse pegado, ele tinha matado ela. Porque até eu conseguir soltar ele dela, eu não sei o que teria acontecido. Então, a vontade dele era matar os netos para atingir ela de alguma forma. Porque ela não voltaria mais. Ele chegou na sua casa procurando pela esposa, né? Mas pela atitude dele, ele falava ali que iria matar todo mundo. E eu falava que ela não estava lá, ele não acreditava. Se não abrir, eu vou entrar. Se não abrir, eu vou entrar. E aí foi na onde que ele realmente pulou o muro. E graças a Deus que elas não estavam lá, ou minha sogra estava sozinha com a minha filha. Porque senão a gente tinha chegado e tinha surpresa lá dentro. As duas mortas. Porque ela não ia conseguir se defender. Nunca conseguiu, né? E ele ficava agressivo desse jeito quando bebia e fazia o uso de drogas, e quando não bebia, ele também sempre foi um homem assim, agressivo, violento? Quando não bebia era só o machismo mesmo, né? O autoritarismo de achar que manda na mulher, de achar que a mulher só pode fazer alguma coisa se ele autorizar, né? E isso hoje em dia a gente está aí num combate que isso daí não existe, né? As mulheres têm que ficarem cientes que isso daí é inaceitável. Elas não têm que aceitar isso de ninguém. Ou seja, com qualquer tipo de casal. Isso não é aceitável, não é. Agora você e sua esposa estão com medo, né? E como você disse, se ele sair da prisão e voltar e tentar novamente contra a vida de vocês. É aquilo, a gente tenta, né? A minha esposa está com medida protetiva, a esposa dele também, eu e a minha filha já temos. E aí a gente vai viver sobre essa pressão de medo, né? Porque ele tá lá por enquanto, opa, dá para respirar, mas saiu, como que a gente faz? E existe a população do nosso bairro, todo mundo indignado com essa situação, todo mundo pedindo por justiça, desejando que ele realmente fique preso, que ele não saia. Porque para todo mundo lá era o amigo, né? O colega, gente boa. O apelido dele é Jeguinho, então todo mundo conhecia o Jeguinho, gente boa, jogava futebol e tudo mais com os amigos, bebedeira, né? E em casa é um monstro que a gente pode estar vendo aí hoje. E graças a Deus que a gente tem essas filmagens, porque se a pessoa não vê, ela não acredita. E assim, ainda vendo, igual é os familiares por parte dele, vendo, não acreditam, né? Nossa, que relato difícil de ouvir, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade de muitas mulheres, de muitas famílias hoje. A gente noticia isso no jornal com frequência e ouvir esse relato daquele homem que aparentemente ali entre amigos é um homem legal, um homem gente boa, é amigo de todo mundo, mas dentro de casa, não é, Malta? A realidade é outra, né? O que passa essa família por causa de um homem que faz o uso de álcool e drogas, né? É uma coisa muito séria, é uma realidade muito difícil. Ouvi que o apelido dele é Jeguinho, me faz ter dó do jegue, do bicho mesmo, né? De ser associado a um homem que é capaz de cometer uma atrocidade contra a própria neta. Nesse momento ele está preso, eu não sei se a polícia já fez isso, mas uma sugestão que a gente poderia dar é que pedissem a prisão preventiva dele, porque ele solto, ele é um risco para essa família. A esposa, a filha, a nora e a neta têm medida protetiva. Agora, é lamentável a gente dizer, você em casa sabe, não é surpresa, que medida protetiva no Brasil não tem resolvido muita coisa quando o homem decide que vai se vingar a qualquer custo. Este homem, o pessoal diz para ele, a nora disse, olha, sua esposa não está aqui não adianta você entrar na minha casa procurando pela sua mulher, que ela não está aqui. Ele achou que estava, pulou um muro de 3 metros de altura, atentou contra a pequena, contra a menina de 1 ano de idade, ou seja, estava disposto a dar cabo à sua vingança. O que a gente pode fazer nesse momento? Ele já está preso, a família respira um pouco aliviada. É dizer para os vizinhos da Natália,
dessa família ficarem atentos. Vocês agora sabem que o Jeguim não pode se aproximar dessa casa por decisão judicial. Se você vir ele aí na região, na rua, liga para a polícia e fala: ó, é o seguinte, a minha vizinha tem medida protetiva, o pai dela, o sogro dela, o avô da pequenininha não pode chegar perto porque já aprontou demais aqui. Aliás, a delegacia da área já está ciente do que está acontecendo, a polícia militar também. Então, se vir esse homem aí na rua, liga e fala: pode acontecer uma tragédia, porque ele não importa com o portão fechado não, ele pula o muro de 3 metros de altura e faz o que quer. Então vem pra cá a polícia, é a única coisa que a gente pode fazer. Porque no mais é esperar o que a justiça vai decidir e se vai realmente colocá-lo na prisão definitivamente por todos os crimes que cometeu. Agora, pensa bem, 62 anos de idade, um idoso, estava achando ruim ser divorciado. Quero ver se ele vai achar melhor, se era melhor ser divorciado ou agora ser um presidiário, porque ele caminha para ser um idoso preso na cadeia, tendo que conviver com outros detentos. Tava melhor morar sozinho e aceitar esse divórcio, né? E parar de ser maluco, agressivo, violento, boçal, covarde, bater na esposa. Não entende como é que o relacionamento acabou. Quem é que merece ter um homem igual esse do lado? Ninguém. Obrigado, tá, Kátia? E agradeço a Natália também, porque o depoimento dela, enquanto ela dizia, estávamos aqui nós chocados, né? Com o teor das declarações e com a clareza dela de, inclusive, vir aqui ao vivo no SBT e dizer para outras mulheres: ó, não se acostumem com isso, ó, protejam suas famílias. Quando eles ficam ensandecidos, a gente não sabe o que pode acontecer. Muito obrigado. Ontem, o jornal mostrou o caso de um homem que cumpria prisão domiciliar e mesmo assim, matou a companheira com 2 tiros na frente da própria família. A Deisiele dos Santos, de 29 anos de idade, era mãe de 8 filhos e não teve sequer a chance de se defender, já que os tiros foram disparados pelas costas. Alisson Porto, depois de matar a companheira, se desfez da tornozeleira eletrônica e fugiu. Mas ele foi preso por policiais militares ontem à noite. O Maicon Leão, que acompanha o caso desde ontem, tem as informações dessa prisão pra gente. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Só relembrando, para quem não viu essa matéria ontem, o crime aconteceu no domingo. Alisson chegou em casa enfurecido, com a certeza de que a Deise teria o traído, e aí, por conta disso, iniciou uma confusão e, em dado momento, como você disse, na frente de os familiares dele, inclusive, ele teria atirado contra ela. A mulher de 29 anos chegou a ser socorrida, levada para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu deixando 8 filhos. Depois do crime, Malta, o Alisson simplesmente desapareceu, inclusive levando a arma utilizada para matar a Deise. Só que, como você disse, ele cumpria prisão domiciliar, ou seja, estava sendo monitorado pela tornozeleira eletrônica. Mas, para fugir, ele acabou rompendo essa tornozeleira, deixando ela no local e foi se esconder. Só que a imagem dele começou a circular nas redes sociais, na televisão, e aí as pessoas ligaram para a polícia e falaram: ó, eu vi ele aqui na região da quadra 302, no próprio Recanto das Emas. Aí não teve jeito, os policiais militares da Rotam do Distrito Federal foram até lá e encontraram um homem escondido na casa do cunhado. E aí, Malta, ele ainda tentou fugir subindo no telhado, mas os policiais foram mais rápidos e conseguiram fechar o cerco, prendê-lo, inclusive apreender a arma utilizada no crime. A gente fala ao vivo direto da 27ª DP, justamente com o delegado que está investigando esse caso, Diogo Carneiro, que vai trazer os detalhes pra gente. Delegado, então ele ainda tentou se esconder na casa desse parente, que inclusive também vai responder por ter favorecido essa fuga dele. Boa tarde. Isso. Esse parente dele, que é o cunhado, ele também vai responder pelo crime de favorecimento pessoal, tá? Porque ele estava escondendo um foragido da justiça. Durante a sua prisão, ele tentou ainda se esconder no telhado, tá? Ele foi encontrado com arma de fogo. Ele mesmo declara que essa foi a arma utilizada no crime, tá? Foi a arma que ele utilizou para matar sua companheira. Aqui na delegacia, ele, na hora que ele foi ouvido, ele falou que, na verdade, o que aconteceu foi um acidente, tá? Agora ele continua preso, tá? Vai passar por audiência de custódia. Se condenado, pegará a pena de 30 anos de prisão. Aquela história levantada no início, que teria sido motivada por ciúme, é que ele desmentiu. Isso. Ele não contou essa história, que as testemunhas alegam que foi briga em relação a ciúmes. Ele alega que foi um acidente. Não tinha intenção de matar. Isso. Ele alega que não teve intenção de matar. Foi apenas um acidente. A vítima levou 2 tiros e ele alega que foi um acidente.
E aí, depois de atirar contra a vítima, Malta, ele fugiu e foi capturado ontem à noite. O que chama atenção nessa história é que ele já tinha um histórico de violência, que bate naquela tecla que você sempre fala, sempre alerta as mulheres, inclusive como a gente estava vendo agora. Esse casal estava junto há cerca de 2 anos e já existia, inclusive, ocorrências por conta dessa violência entre eles. Isso. O que foi passado é que era um casal que já tinha muita discussão, tá? Ela já vinha sofrendo por parte deles violência física, ameaças, injúrias, mas até o momento ela não tinha registrado ocorrência. Então a gente deixa aí. A mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, não deixe isso barato. Venha na delegacia e registre a ocorrência, porque através dessa ocorrência pode salvar a vida dela. Malta, agora uma situação que você e com certeza muita gente está assistindo o jornal vai ficar passado, é o seguinte: esse homem já tinha cerca de 9 passagens pela polícia, com essa 10, entre elas furto, roubo, homicídio, porte, posse ilegal de arma de fogo. Ele tinha sido preso, inclusive, pelos policiais aqui da 27ª DP há cerca de 2 meses, mas passou pela audiência de custódia e foi colocado na rua de novo, delegado? Isso mesmo. Ele estava em prisão domiciliar e no dia 9 de junho a gente, através de uma operação aqui da 27ª, nós conseguimos prendê-lo, tá? Ele estava com a arma .40 de numeração raspada. Ele foi para a audiência de custódia e foi solto com o uso de tornozeleira eletrônica. Dessa vez, quando os policiais militares chegaram, ele tentou fugir pelo telhado, mas essa já é uma estratégia antiga que ele, inclusive, já usou com os próprios policiais daqui? Isso. Há uns 2 anos atrás, nós também tentamos prendê-lo, ele subiu pelo telhado. Ele quer ser mais ou menos o Homem-Aranha, né? Tenta toda vez, ele foge pelo telhado. E o melhor de tudo é que toda vez dá errado e ele acaba preso. Então o que a gente espera agora, né, Malta, é que ele fique preso, responda pelo crime, porque, querendo ou não, ele tirou a vida de uma pessoa. Como a gente sabe, outras testemunhas disseram que ele estava drogado, que teve uma crise de ciúmes e, por isso, atirou contra a companheira. Chegou aqui, ele quis mudar essa versão, disse que não foi isso que aconteceu, que foi um acidente, mas mesmo assim ele não ficou lá para tentar explicar o acidente. Ele fugiu e, infelizmente, foi capturado pelos policiais militares da Rotan e agora está preso. O que a gente espera é que ele continue preso, né? Olha, eu fiquei 15 dias fora e por 15 dias eu tive um descanso de me deparar com histórias como essa, que mostram como o nosso país trata quem não sabe viver em sociedade. E é passando a mão na cabeça, porque precisou desse homem atirar pelas costas numa mulher para que agora, talvez, a gente acredite que ele seja colocado na cadeia definitivamente, porque não tem condição de conviver com as outras pessoas. Mas enquanto praticou furto, roubo, homicídio e várias outras ocorrências que o Maicon acabou de relatar, foi sendo colocado em liberdade. Na última, com o porte de uma arma com numeração raspada, foi colocado em liberdade em audiência de custódia. Gente, quando a gente tem a índole torta, ou quando a gente não tem o caráter muito bem assentado, as pessoas, o ser humano, elas testam os limites do lugar onde elas vivem. Então, uma pessoa que quer cometer crime, ela vai vendo o que dá. Deixa eu fazer esse furto aqui, deixa eu fazer esse roubo. Deu alguma coisa? Não deu nada, ou deu pouca coisa. Então, eu posso continuar. Posso cometer um crime mais grave. E assim ela vai escalando a cada ocorrência o nível de violência, porque sabe que o máximo que acontece é passar um dia na delegacia, o outro vai para frente do juiz, passa por uma audiência de custódia, tá solto de novo. O que aconteceu de mais severo nesse cara foi ele ter uma tornozeleira eletrônica, depois de tanto ter aprontado. Então eu volto das minhas férias decepcionado, mas é óbvio que em 15 dias esse país não iria mudar, né? A gente continuaria se chocando com as histórias que a gente vê aqui no jornal, mas eu espero, Maicon, que dia após dia, a gente prestando esse serviço público de informação, que quando a gente traz essa notícia para você de que esse homem, antes de ter dado 2 tiros nas costas da esposa, ele já tinha aprontado muito, a gente revela para você o país que você vive. E aí a gente está num ano eleitoral, a gente sabe que esse não é um problema simples de ser resolvido, mas precisa de muita disposição política, disposição de trabalhar para que ele seja resolvido. É aquilo que eu já disse outras vezes. Quem te der resposta fácil e que disser que todo bandido bom é bandido morto, essa pessoa está mentindo para você. Quem der a outra resposta no outro campo fácil também, olha, são todos vítimas da sociedade e estão assim por falta de oportunidade. Essa resposta é fácil, ela quer só ecoar uma lacração na internet e também não resolve as coisas, mas quem senta com seriedade para debater o problema são essas pessoas que precisam ser ouvidas, para que em algum momento a gente deixe de noticiar casos como esse aqui e passe a mandar o Maicon para uma exposição de arte maravilhosa, aberta ao público, para incentivar a cultura do nosso país. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos ter que noticiar esse tipo de coisa para você, para não tapar o sol com a peneira e mostrar o país que a gente vive.
Obrigado, tá, Maicon? Por acidente matou 2 tiros. Ainda tem coragem, né, de chegar na polícia e falar, não, eu não quis matar. Eu dei 2. Como é que você dá 2 tiros por acidente? Deixa eu falar de economia aqui agora. Muitas lojas investem na venda de produtos por WhatsApp para conquistar os clientes. Mas essa tática tem deixado estabelecimentos vulneráveis a golpes. O comerciante leva o golpe do falso cliente. No Sudoeste, uma estelionatária fez várias encomendas pelo WhatsApp. Depois de receber a mercadoria, na hora de passar o Pix, ela simplesmente sumia. E acabou causando um prejuízo de R$4.000 para um pequeno comerciante. Isso é um baita prejuízo, é uma rasteira que ele toma para fechar as contas do fim do mês. Vamos ver juntos. Pelúcia e roupas de luxo para bebês. A criminosa, que tem bom gosto, achava que estava dando o golpe perfeito. Isso se não estivesse usando o mesmo número de telefone. O prejuízo chegou a quase R$4.500. A mulher fez as compras com atendimento via WhatsApp da loja, que fica no Sudoeste. Na semana passada, dia 2, o valor foi de R$ 1.214. No dia seguinte, desta vez, a compra foi de R$ 1.700. E foi por pouco que a dona da loja não foi vítima pela 3ª vez. Nesses 2 dias eu estava muito ocupada, eu não consegui, deixei para conferir na terça-noite, que foi dia 3, a penúltima compra dela. Foi onde que eu percebi. Quando eu vi que o Pix não caiu, corri lá no dia 2 para ver se tinha caído, também não. Ela continuou entrando em contato, queria uma malinha na quinta, na sexta, aí eu fui empurrando até eu poder vir fazer um BO. É um golpe que se torna recorrente, né? Depois que o Banco Central efetuou o sistema de Pix, e também colocou na modalidade de agendamento, as pessoas agendam o Pix, mandam o comprovante para a vítima, eles cortam a data, né, e cortam esse fato que é de agendamento e acabam lubridiando a vítima. A dona da loja printou uma das conversas que teve com a estelionatária e passou as informações à polícia, que chegou no endereço da mulher em Ceilândia, logo depois do funcionário que faria a entrega da compra. Só não esperava que seria pega em flagrante. Nós abordamos ela e ela confessou o crime, disponibilizou a entrada na casa e lá no interior da casa também encontramos o produto da semana passada. Ela tem uma passagem por estelionato numa das delegacias de Ceilândia e talvez tenha até outras vítimas que ainda não registraram ocorrências, né? A família pagou fiança e a estelionatária vai responder em liberdade. Vai ficar à disposição da justiça, responder o inquérito criminal, depois do processo penal, no final deve ser condenada. Mas, infelizmente, a pena por estelionato é uma pena muito branda. Para a vítima, resta apenas o sentimento de medo e a sensação de impunidade. Tenho certeza que ela vai sair e vai fazer isso. O que ela fez comigo, ela vai conseguir fazer com outras pessoas. Você fica impotente, você não pode fazer nada, frustrada, tudo você fica. A suspeita de aplicar o golpe foi presa, mas pagou fiança e já está solta. Hoje, 9h15 da noite, você vê aqui no SBT o jogo da volta da Libertadores entre Flamengo e Corinthians. Com vocês, Theo José. Amigos do SBT, já estamos aqui no Rio de Janeiro, porque logo mais às 9h15 da noite, sintoma de um grande jogo para Flamengo e Corinthians com o Maracanã lotadaço, valendo vaga nas semifinais da Libertadores da América. Lembrando que na primeira partida em São Paulo na semana passada, o Flamengo venceu por 2-0, por isso pode perder por até 1 gol de diferença, que garante a classificação. Se empatar, vamos diretamente para os pênaltis. Hoje eu diria que vai ser uma terça-feira de festa do futebol aqui no campo do SBT. Espero vocês. Bora fazer um intervalinho, a gente volta já. Já estamos de volta com um alerta para as mulheres. Um tipo de crime que vinha sendo denunciado em outras unidades da federação, em outras capitais, agora começa a ser visto aqui em Brasília. A gente está falando do golpe do gás. Não é comprar gás de cozinha, não. É o seguinte, quando o criminoso se passa por motorista de aplicativo e usa um gás entorpecente para dopar a vítima durante a corrida. A repórter Vitória Mello fala com a gente agora sobre uma denúncia aqui no Distrito Federal. Vitória de Deus.
Imagina só o susto, né, Felipe? Bom, essa vítima, eu conversei com ela mais cedo, ela disse o seguinte, que ontem à tarde ela saiu do Lago Sul em direção a Águas Claras. Ela disse que no meio do trajeto, né, pediu um carro de aplicativo e no meio do trajeto ela começou a sentir um forte cheiro de gás. Ela ficou tonta, abriu a janela do carro, colocou ali a cabeça para fora para respirar e em poucos minutos esse cheiro passou. Só que em instantes o cheiro de gás voltou a circular ali pelo carro. E aí ela percebeu que esse cheiro foi um pouco mais forte. Ela chegou a perder os sentidos. Ela mal conseguia mexer no celular. Só que nesse momento, né, de desespero, ela lembrou que já tinha ouvido relatos de outras mulheres que haviam passado por esse golpe do gás. Ela conseguiu entrar em contato com o namorado dela por telefone, que passou a acompanhar todo esse trajeto, né? Esse namorado dela acompanhou, foi falando, tentando acalmar e mais uma vez, né, ela sentiu o cheiro de gás subir. Só que ela já estava ali próxima de casa. Ela percebeu que no retrovisor o motorista a todo momento olhava para ela desesperada ali no banco de trás. Em nenhum momento ele perguntou se ela estava bem. E ela também disse que não teve coragem de perguntar para ele o que estava acontecendo, se ele também estava sentindo esse cheiro, porque ela ficou desesperada. Mas enfim, ela conseguiu chegar em casa, ficou muito assustada, saiu do carro correndo, bateu a porta do carro e registrou esse caso na 4ª DP. O que chamou a atenção é que outras colegas, outras conhecidas, né, já tinham relatado que aqui em Brasília passaram pela mesma situação. Vamos ouvir um pouquinho desse relato que ela disse para mim por telefone. Quando estava faltando 17 minutos para a corrida terminar, eu comecei a sentir um cheiro muito forte, muito forte, assim, muito esquisito. Não sei explicar como ele é, parecia de queimado, mas não era queimado, não tinha fumaça nenhuma, foi um cheiro muito forte. E aí eu pensei que tem alguma coisa de errado dentro desse carro, que tem alguma coisa queimando aqui dentro. Ou lá fora, no lugar que a gente está passando, está acontecendo alguma coisa. Só que não deu nem 10 segundos, eu comecei a parar de raciocinar, minha mente começou a ficar confusa, minha visão começou a ficar turva, tive taquicardia, fiquei gelada. E aí eu pensei na hora que tivesse acontecendo o golpe do gás, porque eu lembrei que já escutei outras mulheres relatando sobre isso. Aí eu falei que talvez pudesse estar acontecendo comigo. Na hora eu me liguei e comecei a levantar o meu corpo de novo, porque eu tava meio que caindo assim. Quando eu me liguei, eu pensei em ligar pra polícia, só que eu não lembrava como que ligava pelo aplicativo. E aí eu mandei mensagem pro meu namorado pedindo pra ele ligar. Pedi pra ele ligar pra polícia, e nisso ele ficou comigo desse instante da corrida até o final na ligação, junto comigo. E eu chorando, desesperada, e quando eu percebi essa situação, quando eu tava me recompondo, eu logo abaixei o meu vidro, porque quando eu entrei, os 4 vidros do carro estavam abertos. E eu não gosto muito de vento no meu cabelo, então eu subi um pouco a minha janela, do meu lado direito, eu estava do lado direito. E aí, quando eu percebi essa situação, eu abaixei o meu vidro de novo, coloquei a minha máscara, coloquei a minha cabeça um pouco para fora, para vir mais vento na minha cara, e tampei o nariz. Se eu não soubesse que esse golpe do gás estava acontecendo, eu estaria desmaiada dentro do carro, e sabe lá onde eu estaria. Então, o sentimento que fica de trauma e também de sorte, de gratidão por ter conseguido sair disso sem nenhuma violência ou física, né? Violência física, ou algo que pudesse ter me machucado assim fisicamente. Pois é, em nota, a Uber informou o seguinte, que trata todas as denúncias com a máxima seriedade e avalia cada caso individualmente para tomar as medidas cabíveis. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado, Vicky. Muito obrigado. Amanhã a gente volta nesse caso, tá, gente? Obrigado pela audiência. Agora é hora do esporte. Tchau.